Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e hoje, para o nosso encontro de terça-feira, eu trouxe esse lindo trabalho com frutas e porcelana. Para a gente fazer juntinhos e no passo a passo, para você ter acesso ao material de apoio desse trabalho e das outras aulas que eu posto aqui no canal, você precisa entrar no grupo do Telegram. Para entrar no grupo, gente, é muito simples. Basta você achar o link do grupo que eu deixo aqui na descrição do vídeo, clicar e você vai ter acesso ao material de apoio, tá bom? Se você tá chegando aí no canal, tá conhecendo o meu trabalho agora, não esqueça de se inscrever para você não perder mais conteúdo como esse. Se você já é inscrito, deixa aí aquele like caprichado, aquele comentário favorável, para você contribuir aqui com o crescimento do canal. Assim, toda semana eu vou estar por aqui compartilhando com vocês dicas e trabalho de pinturas para vocês que, como eu, é apaixonados por essa arte. Olha só, usei para esse trabalho tecidos Maber. Na descrição do vídeo também deixo o contato da Maber e lá, gente, tem o meu cupom de desconto para adquirir tecido, tá? É só vocês acrescentarem só o Arte 5 que vocês vão ter 5% de desconto na compra de vocês. Tintas Acrylex e pincéis, gente, eu deixo também aqui abaixo na descrição do vídeo o contato da Selma Clementino, que é onde vocês vão poder adquirir os pincéis que eu uso, tá bom? Então, bora lá para mais essa aula. Vou começar meu trabalho aqui por essa chaleira. Não vou fazer o fundo agora, porque depois eu vou fazer um stencil aqui por trás. Para a chaleira, eu vou usar as seguintes cores: lilás bebê, flor de malva, magenta, pitaia e o violeta. Eu vou usar aqui o pincel, o número 8 da Castelo, o C523. Vou começar aqui, ó, pelo bico da minha chaleira. No meu pratinho, eu coloco um pouquinho do Aquarela Silk, gente, pra mim umedecer o meu pincel. Começo aqui, ó, com lilás bebê e vou trazendo até aqui, ó. Venho com mais uma pincelada. Ó, já trazendo a tinta bem em cima do risco. Completo aqui, ó. Preenchendo, ó, todo o meu desenho. Aqui, o que sobrou, eu venho com uma pinceladinha aqui por cima, ó. Observe que fica esse espaço aqui, né? Sem lavar o meu pincel, venho com o flor de malva, preenchendo aqui, ó, fazendo a junção, mais uma pincelada do flor de malva, e vou trazendo até aqui, ó, até mais ou menos, ó, onde vem o corpo aqui da minha chaleira, tá, ó. Preenchi com o flor de malva, já entro com um pouquinho do magenta, já posso pegar junto um pouquinho do pitaia pra ficar escuro aqui, ó. Pra já escurecer de uma vez, tá, ó. Então, venho trabalhando, ó. Parece, ó, que é fácil. Parece que é fácil, e é fácil, ó, fazer a junção, porque eu já tô usando as duas cores juntas, tá, ó. Então, passo aqui e venho, ó, já misturando, ó. Aqui por cima, eu tô passando o contorno aqui, ó. Venho escurecendo já essa parte. Pego mais uma sujeirinha do magenta com pitaia e venho passando aqui por baixo, ó, no bico. Mas eu não posso, gente, tirar essa claridade aqui, ó, tá? Como então que eu levo a tinta? Ó, tinta de um lado só do pincel, esse lado tá sem tinta, estão vendo? O lado que tem a tinta no pincel vai em cima do risco, ó. Dessa forma, eu consigo fazer o contorno e deixar o meu trabalho exatamente como eu quero. Ó, já escureci, agora eu venho com um pouquinho do violeta, pego junto com um pouquinho do pitaia e venho escurecendo um pouquinho mais aqui no meio. Eu vou jogando a tinta sempre aos pouquinhos, estão vendo, ó? E volto já esfumando.
Ó, joguei mais um pouquinho, puxo lá pra cima e venho esfumando, ó. E olha como que é fácil, estão vendo? Ó, venho aqui por cima também com um pouquinho do violeta e do pitaia. Pego bem pouquinha tinta no meu pincel, ó, tinta. O lado do pincel que tá com a tinta fica virado, nesse caso aqui, pra cima, porque o meu risco tá aqui, ó, tá? Então, eu venho passando, ó, contornando o meu trabalho e vou virando o meu pincel, ó, pra deixar a tinta toda no tecido, porque aqui, ó, eu vou escurecer, ó. Venho ajeitando, ó, a tinta aqui. Venho com mais um pouquinho pra escurecer aqui, ó, no meio, ó, um pouquinho mais. Passo a tinta, deixo, ó, toda a tinta que tá no meu pincel, eu deposito aqui no tecido. E volto fazendo a junção. Mais um pouquinho de violeta com o pitaia e venho aqui, ó, pra escurecer um pouquinho mais essa parte aqui, ó. Aí, vocês podem perguntar, por que que já não jogo o violeta de uma vez só? Gente, porque pra ficar bem feito, é preciso jogar tinta sempre aos poucos, tá? Pra gente conseguir dar esse efeito que a gente quer. Venho aqui, ó, com o pincel menor, agora eu tô usando o pincel número 6 da Condor. Volto aqui, ó, pra escurecer bem pertinho do bico aqui, ó. Escureço, ó. Venho ajeitando, fazendo a junção aqui nas cores. Venho com um pouquinho mais do violeta e do escureço, ó, essa parte lá de trás, bem certinho. Venho com o flor de malva e vou clareando aqui, ó, que é a largura desse bico, ó. Passo aqui, ó, com todo cuidado, estão vendo? Tiro o excesso de tinta do meu pincel, venho com um pouquinho mais do violeta e vou escurecer aqui, ó. E dessa forma, ó, já fica a abertura aqui do bico. Volto com um tiquinho só de tinta, só pra ajeitar aqui, ó. Pincel número 2, venho, ó, com lilás bebê, eu vou dar uma claridade aqui, ó. Bem pouquinho, ó. E aqui, ó, na parte de cima, também coloco, ó. E pronto, ó, já fica feito o bico aqui da chaleira. Vou continuar aqui, ó, o trabalho. Venho, ó, pra essa parte. A parte de dentro aqui da chaleira, eu vou deixar, ó, mais na cor lilás bebê, tá? Então, essa parte aqui, ó, que é a parte de dentro, ó, da porcelana, vou deixar dessa cor. Venho com mais um pouquinho, voltei com o pincel, como vocês estão vendo, com o pincel C523 da Castelo, número 8, preencho essa parte aqui, ó. Tá. Aqui é da mesma cor. Então, venho, ó, novamente com um pouquinho do lilás bebê. Eu observo aqui, gente, aonde eu quero deixar mais claro, tá? Então, eu venho aqui, ó, e preencho essa parte, e aqui mais um pouquinho, com lilás bebê. Venho com flor de malva e vou preencher, ó, o restante, ó. Então, aqui, venho com flor de malva, preenchendo com cuidado, ó. Mais um pouquinho. Essa parte aqui é grande, né? Então, eu posso, ó, vir preenchendo toda ela com flor de malva. Vou trazendo a tinta, ó, já em cima do risco. Aqui na parte de cima também. E vem escurecendo aqui, ó. Passo aqui, ó. Vai ficar mais claro, ó. Posso passar aqui um pouquinho por cima de onde eu passei o lilás bebê, que depois eu vou refazer essa parte, tá, ó? Vou fazer aqui a parte do pegador, arredondo e pronto, ó. Venho com mais um pouquinho pra tampar bem aqui a trama do tecido, arredondo e venho descendo até aqui, ó. Tá, fiz essa parte, limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do magenta e do pitaia, vou escurecer, ó, aqui, ó. E vou subindo, ó, lá pra cima. Notem, ó, que eu colocando a tinta, como eu expliquei pra vocês, ó, tinta pra cima, um lado sem tinta no meu pincel. Olha como que fica fácil a junção das cores no tecido, olha só. Passo, ó, só volto com o pincel ajeitando e já fica pronto. Venho com um pouquinho do pitaia e do violeta, tinta de um lado só do meu pincel. Vou jogar a tinta aqui, ó, em cima do risco, estão vendo, ó? E volto, ó. Deposito toda a tinta e volto, ó, espalhando. Porque eu quero, ó, que fique mais escuro nessa região aqui. Por quê? Essa beirada aqui da
da chaleira, vai fazer sombra aqui na tampa, ó. Então, por isso, essa parte aqui, ó, tem que ser mais escura, estão vendo? Então, eu jogo aqui a tinta e a sujeirinha que sobra no meu pincel, eu vou levando lá pra cima. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Jogo a tinta aqui no cantinho e a sujeirinha de tinta que sobra no meu pincel, eu vou jogando lá pra cima. Aqui desse lado, a mesma coisa, vou jogar a tinta, ó, deposito a tinta aqui no cantinho, sujeirinha, ó, restante de tinta, é mania que a gente tem de falar sujeirinha de tinta no pincel, né? O que sobra, ó, e é sujeirinha mesmo, ó, eu vou levando lá pra cima. Venho aqui, ó, porque eu preciso também dar uma profundidade aqui, ó, nesse pegador. Só que aqui, pra ficar mais fácil, gente, vou pegar um pincel menor, porque o espaço aqui é pouco, né? Volto com o pincel número 6, vou jogando a tinta, ó, fazendo esse movimento, ó, puxando um pouquinho pra baixo, ó, e aqui pra cima também vou esfumar, ó, vou deixar mais escuro. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta, um pouquinho mais do violeta e do pitaia. Vou jogando aqui, ó, porque aqui é onde eu quero mais escuro, ó. Deixo aqui bem mais escuro, venho suavizando, tanto pra baixo como aqui pra cima. Venho com um pouquinho mais de tinta, ó, na pontinha, na beiradinha do pincel, pra fazer aqui, ó, o contorno, ó. Ajeito, deixando bem arredondados os lados, ó, iguais, tá? Vou ajeitando a tinta, vou ajeitando, ó, com o pincel e escureço, ó, um pouquinho aqui por cima. Faço esse movimento. Limpo o meu pincel, posso voltar já com o pincel número 8 novamente. Volto aqui com um pouquinho do lilás bebê, ó, vou clarear aqui mais um pouquinho, ó, essa parte, aqui e aqui, ó, que é a segunda, o reflexo, né, da claridade, um pouquinho também. Venho com o pincel número 6, pego um pouquinho do lilás bebê, vou clarear aqui, ó, dando essa meia volta, ó, tá? Pra dar a impressão que aqui, ó, tem uma, como se fosse uma quininha, tá? Uma beiradinha mais elevada, ó. Então, aqui, é claro, vai ficar um pouquinho mais claro, ó. Ajeito bem certinho e pronto, ó. Tá feita a parte da tampa. Vou descer pra cá, ó, pro corpo da minha chaleira. Aqui também eu vou fazer o mesmo processo, ó. Tem a parte onde é mais claro, então eu venho com o lilás bebê, ó. Vou passar aqui, ó. Essa parte aqui, ó, mais clara, venho trazendo até aqui embaixo. Um pouquinho mais e venho subindo aqui, ó. Vem com mais um pouco do lilás bebê, ó. E aqui, por ser porcelana, né? Essa claridade vai refletir em alguns lugares, ó. Fiz a parte aqui mais clara, venho com o flor de malva, fazendo já a junção, ó. Aqui, ó, quem quiser, eu não gosto muito de usar os pituá para preenchimento, tá? Mas quem gosta de usar, é uma boa opção, o que vai bem mais rápido, tá? Então, aqui, ó, eu vou passar o flor de malva em toda essa parte aqui, ó, tá? Enchi aqui toda essa parte que eu falei com o flor de malva, volto, ó, com um pouquinho do lilás bebê, vou jogar um pouquinho aqui, ó, onde eu tinha já jogado antes, tá? E aqui por cima, ó, também, na beiradinha aqui, ó. Observem, ó, que aqui eu já deixo como se fosse um gargalo. Uma marca, uma profundidade aqui, ó, nessa chaleira. Fica mais escuro, estão vendo? Aqui, ó, pra aumentar o volume dela, eu venho trazendo, ó, a claridade do lilás bebê, eu jogo um pouquinho aqui, ó. Vem com mais um pouquinho, tô usando o pincel número 8, né, da Castelo, C523, e jogo, ó, o lilás bebê, vem trazendo a claridade dele por cima aqui, ó, do flor de malva, até aqui. Aqui, ó, jogo mais um pouquinho. Estão vendo essa claridade ali de cima, ó? Reflete, vai refletir em alguns lugares, tá, ó? Um pouquinho aqui, ó. E aqui. Tá. Feito isso, eu venho com o magenta, pego o magenta, coloco lá no meu pratinho. Eu nem preciso lavar o pincel, tá, gente? Eu só limpo bem e vou mudar de cor. Venho aqui, ó. Aqui por baixo, ó, venho com o magenta e vou trabalhando, ó. Magenta e o pitaia, tá, ó? E vou trabalhando, ó. Mais um pouquinho. Jogo aqui, ó. Venho esfumando pra quando eu chegar aqui, ó, perto de onde eu joguei o lilás bebê, tá bem clarinho já bem esfumado.
e contorno aqui, ó, essa parte da pera. Aqui por dentro, ó, também vou escurecer, ó, sem tirar ó, a parte, né, onde que eu quero que fique mais clara. E venho jogando aqui, ó, mais um pouquinho do pitaia e magenta. Pego os dois juntos no pincel, venho trabalhando aqui, ó, em cima desse flor de malva, sem tirar aqui a parte, ó, onde eu já quero que deixe mais claro. Posso ir pincelando, ó, pra fazer a junção bem certinho, mas eu não tiro, os pontos onde eu já quero deixar mais claro, tá? Onde que eu quero que pegue a claridade. Vem com um pouquinho mais aqui, ó, aqui por cima, ó. Faço a parte escura aqui no cantinho, venho trabalhando, ó, essa marcação, ó, que tem aqui na minha chaleira, ó. Venho com um pouquinho mais tinta de um lado só do meu pincel e venho escurecendo aqui, ó. Passo, escureço de um lado, esfumo de um lado e venho do outro também esfumando, ó. Suavizo a marcação dos dois lados, justamente para não ficar a marcação, tá? Ó, trago até aqui, ó, e volto ajeitando, ó. Vem com um pouquinho do violeta e do pitaia. Limpo o pincel, vou trabalhar com a tinta também bem aos poucos. Aqui, gente, ó, eu preciso, ó, fazer o desenho bem certinho, ó, aqui entre o bico, né, e o corpo aqui, ó, da minha chaleira. Então, eu venho aqui, ó, escureço um pouquinho mais essa parte e venho trazendo aqui. Aqui, ó, já trago até aqui embaixo, ó. E aqui, ó, volto, ó, puxando aqui pro bico, ajeitando a parte aqui onde que vai ficar mais claro. Até aqui embaixo, ó. Vem com um pouquinho mais do violeta, ó. Ajeito aqui, puxo, ó, deixo mais escuro aqui pra parte do bico, ó. Tá? Sempre escureço um pouquinho mais a parte do bico, porque ele fica lá por trás, ó. E eu preciso dar esse volume aqui na minha chaleira. Aqui, ó, eu venho escurecendo, ó, um pouquinho. Vem com um pouquinho do pitaia ainda, ó, puxando daqui, porque o bico, ó, vai fazer uma sombra aqui, ó. Estão vendo, ó? Puxo até aqui, ó. E pronto. Venho aqui, ó, com um pouquinho do violeta e do pitaia, escureço aqui, ó, e venho trazendo pra cá, ó. Mais um pouquinho, escureço bem aqui, ó, atrás da pera, ó, e venho trazendo a sujeira, ó, a sujeirinha de tinta, ó, esfumando pra cá, ó. Sem tirar a parte aqui onde eu quero que fica ó, aparecendo magenta, tá, ó. Não posso passar por cima. Vem com um pouquinho mais e venho aqui, ó, bem no cantinho, em cima do risco, ó. Passo o contorno, que aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, porque tá lá por baixo, e venho subindo, ó. Aqui também, ó, vou deixar mais escuro. Então, eu venho com um pouquinho mais do violeta, ó. Jogo aqui, faço a junção, ó, com as partes mais claras, né, com o flor de malva, jogo um pouquinho mais e venho, ó, suavizando e puxando, ó, pra cá, ó. Até unir totalmente. Venho com um pouquinho mais do violeta e do pitaia. Venho aqui, ó, bem no cantinho, ó, pra contornar o meu trabalho. Vou depositar a tinta, ó, viro o pincel pra deixar a tinta toda aqui no cantinho. E volto, ó, fazendo a junção, tanto de um lado como do outro. Venho com um pouquinho mais e vou escurecer aqui, ó, essa parte, ó, pro contorno mesmo, tá, ó? Trazendo até aqui e volto, ó, fazendo a junção, deixando essa claridade aqui, ó.
Venho com um pouquinho mais do violeta e do papaya e vou escurecer aqui, ó, também, ó, onde eu passei o magenta. Viro o pincel pra deixar bem profundo, né? Aqui no meio, ó, esse detalhe aqui da chaleira. Limpo o pincel, porque eu preciso esfumar essa tinta tanto pra cima como pra baixo, ó. Trago até aqui no cantinho, ó. Ajeito bem. Venho, ó, com um pouquinho do flor de malva. Vou clarear um pouquinho aqui, ó, em alguns lugares, ó, pra dar mais volume no corpo aqui dessa chaleira. Então, eu clareio aqui um pouquinho, tanto pra baixo como pra cima. Venho com um pouquinho do lilás bebê. Vou pegar esse lilás bebê junto com flor de malva. Jogo aqui novamente, ó. Pra não ficar muito marcado, assim, pra não dar aquele aspecto de quina aqui, ó, eu venho clareando, ó, aumentando um pouquinho mais a mistura, ó, das cores, tá? Ó, pra não deixar tão claro. Então, venho com um pouquinho mais do lilás bebê e do flor de malva. Essa claridade, ó, que eu passei aqui em cima, daqui eu venho trazendo ela aqui, ó. Sem tirar, gente, a sombra que o bico da chaleira vai fazer aqui, estão vendo? Ó, eu venho trazendo ela aqui, ó. Volto, ó, ajeitando aqui bem, porque aqui ela vai ficar mais clara, ó. Volto com um pouquinho do violeta e vou escurecendo aqui, ó, essa sombra, ó. Vem com um pouquinho mais do flor de malva, lilás bebê. Aqui, ó, também vou deixar um pouquinho mais claro, ó. Ajeito bem. Aqui, ó, tem uns reflexos, ó, eu já deixo mais claro, e aqui também, ó. Mas eu suavizo, tá? Suavizo bem, ó, a marcação. E aqui, no cantinho, também vou escurecer, ó, um pouquinho mais essa parte aqui, ó, com o magenta. Passo um pouquinho aqui, ó, por cima do magenta com o pitaia, ó, deixando nesse tom. Vou mudar o meu pincel, vou pegar um pincel menor. Eu venho com o pincel número 6, porque eu preciso ajeitar aqui, ó, essa beiradinha. Então, eu venho com flor de malva, venho aqui, ó, trazendo a tinta, ó, bem em cima do risco, ó. E pronto. Aqui no cantinho, venho com um pouquinho do pitaia e do violeta e trago, ó, vou fazendo o contorno aqui, ó. Esse contorno aqui no cantinho, ele fica mais escuro, ó, no bico, né? Eu venho suavizando aqui o desenho, estão vendo, ó? E vou escurecer, claro, a parte aqui, ó, que vem para o bico, ó, dessa forma. Venho com o preto, vou fazer, gente, ó, a beiradinha da chaleira com preto. Então, pego a tinta, coloco lá no meu pratinho e venho aqui, ó, todo cuidado, tá, ó? Vou pegar aqui até um pincel menor. Eu vou fazer com o pincel número 2, ó. Então, eu venho com o preto, passo, ó, com todo cuidado aqui por trás e venho, ó, preenchendo essa beiradinha. Aqui é interessante eu tomar o cuidado, ó, que ela tem que ficar sempre da mesma largura. Então, venho. Preenchendo. Eu vou preencher toda essa beiradinha aqui de preto, tá?
E já volto pra mostrar onde a gente vai colocar a luz nela aqui. Ó, já preenchi aqui, ó, toda essa parte, ó. Só tive o cuidado, gente, como eu falei, de deixar, ó, sempre da mesma largura. As laterais aqui, ó, vai ser um pouquinho mais largo, porque elas estão mais de ladinho, tá? Faço o contorno aqui com todo cuidado. E a parte aqui, ó, da beiradinha já fica dessa forma. Eu vou deixar secar um pouquinho, pra daí eu colocar a luz. Enquanto isso, já venho aqui, ó, pra fazer o cabo. E o cabo, vou usar as mesmas cores que eu usei pra fazer aqui a parte do corpo da chaleira. E aqui, ó, no meio, vai ser mais escuro, tá? Então, eu começo aqui, ó, com pitaia e o violeta. Pego os dois juntos no pincel e venho aqui, ó. Ajeito aqui a parte, ó, da chaleira e venho pincelando aqui, ó. Mais um pouquinho e trago, ó, até aqui assim, ó. Aqui, a mesma coisa, ó. Venho com pitaia e o violeta, faço a junção aqui na parte, ó, que tá ligado aqui na chaleira e venho puxando aqui, ó. Aqui por cima, já venho trazendo o contorno, ó. E volto, ó, preenchendo o cabinho aqui com todo cuidado, ó. Faço a junção aqui. Aqui, ó. Também faço a junção. Trazendo a tinta, ó, bem em cima do risco, ó. Escureço aqui pra baixo um pouquinho e venho puxando aqui, ó. Vem com mais um pouquinho do pitaia e do violeta e puxo aqui, ó. Tá? Fiz esse pedaço, venho com preto, nem preciso lavar meu pincel, vou preencher esse resto aqui, ó, do cabinho com preto. Já levo a tinta bem em cima do risco e preencho aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, gente, ó, no encontro, só faço a junção, ó. Passo a tinta, trago o preto, ó, bem em cima do risco, ó. E só faço o encontro aqui, ó, a junção. Aqui por cima, a mesma coisa. Venho com um pouquinho do preto, contornando aqui na parte de cima. E vou entrando com o preto em cima do violeta. Deixa eu ajeitar aqui a beiradinha, o desenho aqui, com cuidado. Venho trazendo aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui esse lado também um pouquinho, ó. Ajeito bem certinho. Encontro aqui, ó, e o preto, ó, é uma cor mais forte, então eu só passo aqui, ó, dou umas pinceladinhas pra unir, tá? Vem com o pincel número 6. Pego aqui, ó, mais um pouquinho do preto, que eu preciso ajeitar aqui, ó, essa beiradinha, ó. Com o pincel maior, às vezes a gente não consegue fazer o contorno aqui, ó, bem certinho, chegar a tinta bem em cima do risco. Então, é só isso que eu tô fazendo aqui, ó. Volto ajeitando, ó, e pronto. Tá, limpo meu pincel. Aqui, ó, eu venho com um pouquinho do flor de malva, pego junto com a sujeirinha do lilás bebê e jogo aqui, ó, puxando um pouquinho pra cima do preto, ó. E não precisa de se preocupar que isso aqui, ó, é só a primeira claridade, tá, ó. E aqui também, ó, vem com um pouquinho do flor de malva e do lilás bebê e jogo aqui, ó. Ajeito, ó. E aqui também. Mais um pouquinho, jogo aqui, ó. E aqui, ó. Só uma sujeirinha. Aqui embaixo, gente, ó,
tem o pezinho dessa chaleira. Então, preencho aqui também, ó, com preto. Todo cuidado aqui, ó, porque tá lá por baixo, então aqui eu faço a junção, ó, com essa parte aqui, ó, do corpo, né? E volto aqui pincelando. Vou pegar aqui até o pincel número 2, que o espaço aqui é bem pequeno. E eu preciso, ó, trazer esse preto bem em cima do risco, ó. Fiz isso, volto fazendo a junção aqui e pronto, ó. Agora, eu venho com o pincel número 0, que eu vou colocar os pontos de luz. Pego um pouquinho do branco, pincel 0, venho aqui, ó. Eu vou começar, gente, fazendo a luz aqui nessa beiradinha. Então, ó, respeitando aqui, ó, onde ficam os pontos, onde eu já deixei a claridade pronta, eu venho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui também eu vou colocar, ó. Ó, aqui no cabinho, ó, eu vou colocar em alguns pontos, ó. A porcelana, gente, ela reflete luz, ela é bem refletora de luz, né? Então, aqui é só observar mesmo onde eu quero colocar a luz. Esses foi os pontos, ó, menores. Ainda falta aqui, ó. Venho aqui no bico, ó. Coloco aqui na parte de cima, um pontinho. E aqui, ó. Aqui também, ó. E aqui, ó. Vem com o pincel maior, o número 8, da 421, vem com um pouquinho do branco, coloco lá no meu pratinho só pra ajeitar a tinta no meu pincel, e aqui, ó, vou colocar um pontinho de luz, ó. É desenhadinho, tá, ó? É como se alguma coisa refletisse aqui, ó. E aqui, ó. Vem com um pouquinho mais. Aqui também vai refletir, ó. Só que aqui, gente, ó, é uma luz mais espalhadinha, tão vendo? Então, eu puxo aqui e aqui, ó. Ó, mais espalhadinha. Aqui também, ó, sujeirinha daí do branco. Vou trabalhando em alguns lugares, ó, esse reflexo, tá? Aqui, ó, também vou deixar um pouquinho, ó, mais claro. E daí, ó, pela tinta que eu passei por baixo, né, a minha base tá molhadinha ainda, fica só um reflexo mais claro, ó. Aqui também, ó, e aqui, ó. Espalho bem, tá? Porque esse reflexo aqui, ó, ele é bem espalhadinho. Essa não é luz, tá? É um reflexo, ó. E aqui eu vou clarear um pouquinho mais, ó, lá por trás. Venho ainda com o pincel 0, aqui, ó, bem no meio dessa partezinha mais escura, eu vou colocar uns pontinhos de luz, ó, bem na direção aqui da minha claridade, tá, ó. Aqui, bem no meio, na parte, ó, onde eu escureci. Aqui também, ó, pontinho de luz e aqui, ó. Aqui, ó, puxo lá pra cima, ó. E aqui, ó. E pronto, ó. A parte aqui da chaleira já fica, ó, dessa forma. Agora, eu venho aqui pra fazer as peras. Chaleira feita, eu venho aqui pras peras e vou usar as seguintes cores: amarelo canário, o verde folha, verde pistache
e o siena natural. Então, vamos lá? Olha só, aqui já pintei uma pera, essa daqui, mas deixei uma pra gente pintar juntinhos e no passo a passo. Então, eu começo aqui, ó, com meu pincel número 8, o C523, venho aqui, ó, com o amarelo bebê, com o amarelo canário, perdão, não vou usar o amarelo bebê nessa pera. Venho preenchendo, ó. Vou pegando a tinta, com um pouquinho, me descendo o meu pincel no Aquarela Silk, pra facilitar aqui, ó, o preenchimento, tá? Mas, claro, se você não usa o Aquarela Silk, se você tem hábito de colocar primeiro o clareador, tanto faz, tá? Não tem problema, pode fazer aí a sua maneira. Pega um pouquinho do verde folha, já posso pegar junto com um pouquinho do verde pistache. Venho aqui, ó, preenchendo. Já vou trazendo a tinta em cima do risco para criar o contorno, tá? Ó. Venho trazendo. Pera, gente, tem várias qualidades de pera, então vocês vão ver aí várias formas de se pintar a pera, tá? É uma infinidade de espécies de pera. E formas de pintar também. Ó, vou fazendo a junção bem certinho. Se for preciso, ó, jogar um pouquinho mais do amarelo canário aqui, ó, pra dar uma clareada, pra deixar ela aquele tom, né, de verde bem clarinho. Pode passar, não tem problema. Vem preenchendo aqui por cima com um pouquinho do verde folha e do verde pistache, ó. Completando aqui, ó, todo o desenho, olha só. Volto esfumando bem, ó. Fazendo a junção bem certinho. Aqui, ó, eu venho com um pouquinho do verde pistache. Vou passar aqui, ó. Ela tem como se fosse um pescocinho, né? Então, aqui eu dou uma entrada a mais, ó, na pera. Venho com um pouquinho do siena natural aqui na parte de baixo, porque eu vou escurecer essa parte um pouquinho. Por que que eu escureço? Porque ela pega mais sombra, tá? Então, eu jogo aqui um pouquinho e venho fazendo a junção, ó. Em alguns lugares aqui, eu posso também jogar um pouquinho do siena, como aqui, ó. E aqui, ó, desse lado do pescocinho também. Venho com um pouquinho do verde oliva, não tinha falado, mas a gente vai usar verde oliva aqui também. Jogo aqui, ó, nessa parte um pouquinho, e venho aqui, ó, em cima de onde eu joguei o siena natural, escureço aqui, ó, um pouquinho mais, ó. Posso dar algumas pinceladas, esse lado aqui também. Venho com um pouquinho mais do verde pistache, pra ajeitar essa tinta, ó, e trazer bem em cima do risco, ó. Ajeito aqui, ó, vou pincelando, ó. Venho com aqui, ó, eu vou mudar, agora eu mudo meu pincel. Venho com um pouquinho do verde oliva e do sépia, pincel 0. A casca, né, da pera é toda cheia de marquinhas, então eu venho, ó, com pincel 0, um pouquinho dessa mistura, eu vou marcando, ó. Existem peras que essa marquinha é mais escura, existem espécies de peras que essa marquinha é bem clarinha. É interessante observar bem certinho na imagem de referência e ir fazendo, tá? Ó. Então, venho marcando, ó, pontinhos maiores, pontinhos menores, mas venho enchendo toda essa parte aqui da pera. E vou fazer isso, ó, nela toda, tá? Marquei aqui, ó, as marquinhas em toda a pera. Venho com o pincel número 2, um pouquinho do siena natural. Venho aqui, ó, onde eu vou tirar o talinho, tem algumas peras que essa parte aqui é bem manchado, né? Tem uma manchinha mais escura aqui, ó. Então, eu marco com siena e com sépia e venho puxando, ó, umas marquinhas aqui pra fora, ó. Dessa forma, estão vendo, ó? Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho
do verde oliva, um pouquinho do sépia, bem pouquinha tinta no meu pincel. Vou fazer aqui nessa pera algumas marquinhas. A pera é uma fruta muito... a casca é muito delicada, né? Então, ela vem com marquinhas. Aqui, ó, vou colocar algumas, ó. Umas eu posso pôr manchinha e outras, ó, como se fosse um riscadinho, ó, tá? Aqui vou colocar mais um e aqui uma marquinha, ó. E aqui também vou colocar uma marquinha. Um riscadinho aqui e aqui, ó. Limpo o pincel, vem com o branco. A luz aqui, ó, eu não vou colocar aquela luz e fazer movimento circular para espalhar bem, não. Eu venho, ó, com pinceladinhas, ó, para ficar meio marcadinho, para respeitar o jeito que é a casca, tá? Ó. E venho com, quando vai acabando a tinta do pincel, quando vai ficando com bem pouquinha tinta, ó, eu vou espalhando para os lados. Venho com mais um pouquinho, ó, na mesma direção, eu venho aqui, ó. E passo o branco, ó, deixo mais forte no meio, e com o que sobra, deixa eu pegar aqui mais um pouquinho, o que sobra, ó, de tinta no meu pincel, eu vou espalhando nas laterais, ó, dessa forma. Aqui também vou dar uma pinceladinha, volto para o pincel número 8, o C523, venho aqui, ó, com mais um pouquinho do verde folha. Eu vou reforçar aqui, ó, em alguns lugares. E por que que eu faço isso? Essa pincelada que eu dou aqui, ó, deixa, ó, as marquinhas meio sumidas, ó. E isso deixa o trabalho mais real, tá? Vou dar uma disfarçada, ó, nessas marquinhas. Vem com sujeirinha do verde, vou reforçando aqui, ó. Passo aqui um pouquinho mais para sobrepor aqui por cima e venho, ó, esfumando aqui, ó. Aqui eu quero que apareça, ó, o verde um pouquinho mais, ó, o verde folha. E venho, ó, fazendo a junção. Vem com um pouquinho do amarelo canário, aqui, ó. Passo, ó, bem na beiradinha, ó. Mas eu passo ele, ó, meio esfumando, tá, ó. E dou uma puxadinha aqui, ó. Volto aqui e ajeito esse. Volto pro pincel número 2 e venho aqui, ó, com um pouquinho do sépia pra fazer o talinho. Olha só, venho daqui de dentro desse puxadinho e puxo o talinho aqui, ó. Venho com um pouquinho mais, siena natural no meu pincel, vou puxando aqui, ó. Mais um pouquinho do siena natural. Deixo aqui no final um pouquinho mais largo, volto para o sépia para escurecer, ó, bem a parte de baixo. Um pouquinho mais do sépia, venho aqui, ó, na parte de cima para contornar. Mais um pouco, ajeito aqui. E aqui, ó, vou deixar mais escuro, ó, a parte de trás. Pinceladinha do amarelo canário, passo aqui, ó, para deixar, ó, esse talinho no meio, ó, um pouquinho mais claro. Essa claridade que eu faço, ó, com amarelo canário, ela vem até aqui, ó, no meio, tá? Sempre no meio do talinho, deixando as laterais, ó, um pouquinho mais escuras, ó. Faço a junção bem certinho, de um lado e do outro. Mais uma sujeirinha do amarelo canário, só pra ajeitar aqui, ó. Faço a junção, puxo um pouquinho desse lado, ó. Mudo um pouquinho o meu pincel, venho com o amarelo, com siena natural, um pouquinho do sépia, bem pouquinha tinta no meu pincel, vou trabalhar só com sujeirinha, eu preciso escurecer, ó, essa pera que tá lá por trás, ó, porque essa parte aqui, ó, vai fazer sombra em cima dela. Então, com essa misturinha, eu vou deixando, ó, essa parte aqui um pouquinho mais escura, tão vendo, ó? Vou trazendo até aqui, ó, é a parte que pega mais sombra, ó. Siena natural, um pouquinho mais, jogo aqui, ó, e venho, ó, com movimento circular, misturando, mas deixando ela suavemente marcadinha, tá?
Aqui também eu vou jogar um pouquinho do sépia, ó. Passo e volto, ó, pincelando. É pra ficar mais escuro mesmo essa parte aqui. Um pouquinho do verde pistache, venho aqui, ó. E aqui, ó, também, ó, vou jogar um pouquinho do verde pistache. Observo, se eu preciso reforçar em algum ponto, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do verde pistache, bem aqui por trás do talinho, ó, pra trazer a tinta, ó, bem em cima do risco, ó. Verde, pincel número 8, um pouquinho do verde oliva, bem pouquinha tinta no meu pincel. Escureço aqui, ó, também, ó. Dou uma pinceladinha aqui, ó, pra dar uma disfarçada nessas marquinhas. E olha só como que fica a nossa pera. Ó, aqui eu preciso, ó, ajeitar essa partezinha aqui, ó, da pera, que fica lá por trás. Então, aqui, ó, vem com um pouquinho do verde oliva e ajeito só esse cantinho. E aqui também, gente, ó, a luz pega nessa direção, então aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro. Eu não preciso pegar as cores que eu usei pra fazer a chaleira, não. Com verde oliva e um pouquinho do sépia, bem pouquinha tinta no pincel, eu venho jogando aqui, ó, pra refletir a pera nessa parte aqui, ó. E aqui também vai aparecer um pedacinho do reflexo, ó, dessa que vem de lá de cima, ó, bem pouquinho, estão vendo? Volto aqui, ó, com um pouquinho do verde, pode ser o verde pistache, só pra colocar essa pera que tá por trás aqui, ó, em cima. E aqui, ó, sujeirinha de tinta do verde pistache que sobrou no meu pincel, eu jogo aqui, ó, e pronto, ó. Agora, eu vou fazer o fundo. Ó, fica dessa forma. Agora, eu venho, ó, pra fazer a sombra delas aqui em cima da minha superfície. Eu venho, ó, pra fazer a sombra aqui do meu trabalho, eu vou usar um pouquinho do cinza chumbo e do caqui, faço uma misturinha entre as duas cores e venho pincelando aqui, ó. Observem bem certinho a direção que tá a luz. A sombra, gente, vai ficar na direção oposta. Então, eu venho aqui por trás, ó, pincelando. Aqui, ó, essa parte aqui da pera já vai ficar, ó, junto aqui, ó, com o pezinho da minha chaleira. E já subo aqui, ó, um pouquinho da sombra da chaleira, tá? Lá por trás, ó, suave, venho puxando aqui, ó, com cuidado para não borrar aqui o talinho, eu venho trazendo, ó, a sombra dessa pera até aqui, ó, lá por trás, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, perto dela, né, daí a sombra fica, ó, mais escura, né, quando tá perto do elemento, ó. Aqui ela aparece novamente e venho trazendo aqui, ó. Mais um pouquinho. Faço o contorno aqui por baixo, ó, e venho puxando aqui, ó. Mais um pouco. Tô usando o pincel número 6 da 421. E aqui também, ó, ajeito um pouquinho mais, ó. Aparece bem pouquinho nesse espaço aqui, ó. O talinho, gente, vai aparecer, ó, eu puxo ele aqui, ele aparece aqui por trás, ó. Ele vem daqui, ó. Ajeito aqui com todo cuidado, ó. Venho aqui. Nessa outra pera aqui, ó, faço, ó, um pouquinho aqui. E ele vem, ó, a sombra, vem, ó, passa aqui e ela vai vir aqui, ó.
venho puxando, ó, deixei mais escuro perto do meu elemento. Aqui eu vou estendendo, ó, a sombra, ó. Essa daqui, ó, por ela estar meia de pé, vocês estão vendo a posição dela? Eu vou pegar aqui um pincel um pouquinho maior pra mim conseguir puxar aqui bem essa sombra, mas ela, ó, eu não vou finalizar não, tá, ó? Então, aqui eu vou estender, ó, ela um pouquinho. Lá pro final, ó, eu vou deixando mais suave, ó. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais, ó. Vem puxando aqui com sujeirinha de tinta no meu pincel. Vou jogando sempre aos poucos, ó. E vou finalizando ela aqui, ó. Não vou estender muito ela não, tá? Por causa da posição que ela tá. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais de tinta, ó. E vem trazendo aqui, ó. Sujeirinha de tinta no pincel, ó. Vou trazendo, ó, ela até aqui, ó. Aqui, gente, eu posso também fazer a chaleira, ó, a sombra dela. Pouquinho tinta no meu pincel. Aqui, ó, próximo do bico, ó, jogo uma sujeirinha e venho puxando, ó. Trago até aqui, ó. Tô trabalhando com a tinta bem diluída, ó. Pra deixar bem escuro aqui, ó, perto do meu elemento. E conforme eu for saindo, ó, vou fazendo a junção. E vou clareando, ó. Jogo um pouquinho mais aqui, ó. E aqui, ó, eu vou trazer até aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, essa voltinha vai vir aqui, ó. E aqui eu trouxe bastante tinta, ó. Então, eu venho clareando, ó. Aqui vocês podem deixar, gente, um pouquinho mais claro, tá, ó? Eu trouxe o pincel, ó, bem carregado de tinta, ó. Pego até aqui, ó, mas ficou clarinho, ó, não ficou muito escuro, não, tá? Vem com um pouquinho mais. Aqui, ó, essa pontinha vai pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um pouquinho do caque pra clarear aqui um pouquinho, ó. E pronto, ó, já ficou mais claro. Aqui por trás, eu vou fazer, ó, a alça, ó. A alça vem aqui, ó. Escureço aqui no canto. E aqui, ó, na parte de cima, eu dou uma leve esfumada. Ó, aqui ela vai passar pra dentro, ó. E vou trazendo, ó, ela até aqui, ó. O final, ó, aqui, eu venho esfumando, ó. Dessa forma. Aqui, gente, ó, na parte aqui do bico, ó, eu vou escurecer aqui um pouquinho mais, ó, porque ficou um pouco claro, ó. Vem com mais um pouquinho. Escureço aqui um pouquinho mais, ó. E pronto, ó. E a sombra aqui, ó, fica dessa forma. Eu vou escolher, gente, um stencil pra passar aqui por trás, pra fazer o fundo, como se fosse uma parede lá, dar uma divisão entre a parte de trás aqui e a superfície. Ó, marquei aqui, ó, com uma fita, onde eu quero começar a bater esse stencil, tá? Vou usar esse daqui,
Aqui abaixo, na descrição, vai ficar o contato da minha parceira, para quem quiser adquirir esse stencil. Eu vou posicionar, gente, tá bem medido, ó. Então, eu vou posicionar o stencil bem em cima aqui da fita. Eu venho com o pincel Pituá número 6, o verde bandeira, tiro o excesso de tinta do meu pincel, vou só começar a fazer aqui, ó, pra vocês verem, tá? E venho, ó, com batidinhos, ó, sempre stencil, gente, sempre com batidinhos. Deixa eu pegar um pincel maior, vou usar aqui o número 8, o pincel Pituá número 8. E venho, ó, com batidinhos, tá? Vou preencher aqui tudo e já mostro pra vocês como que fica, tá? Finalizei aqui, ó, com o stencil. São dois stencils diferentes, tá? Eu já usei esse daqui aqui no canal, em outro trabalho, mas eu gosto bastante desse stencil e eu quis usar novamente. E finalizado, o nosso trabalho fica dessa forma. Mais um trabalho feito com muito carinho pra vocês, aqui para o nosso canal, e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.